Você já sentiu que está enfrentando uma tempestade tão grande que parece que Deus está te testando ao limite? Saiba que no coração de cada provação, Ele está preparando um avanço que mudará sua vida para sempre. Às vezes na vida, todos nós passamos por períodos em que sentimos como se estivéssemos à beira de algo grandioso, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Nesses momentos, podemos nos perguntar: por que isso é tão difícil? Por que tudo parece estar desmoronando justamente quando sinto que algo grande está prestes a acontecer? Talvez você tenha orado por um avanço, por aquela mudança que o elevará acima das lutas que tem enfrentado. No entanto, quanto mais você ora, mais parece que a vida fica mais difícil. Meus queridos amigos, é exatamente nesses momentos que Deus está preparando você para algo muito maior do que você pode imaginar. Ele pode estar testando você, moldando você e transformando você na pessoa capaz de receber o avanço pelo qual você tem orado. Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus está preparando algo grande para você. E não esqueça de se inscrever para mais mensagens assim. Você pode se perguntar se Deus o ouve, se Ele o vê, se Ele está mesmo escutando. Deixe-me dizer algo. Deus nunca nos testa porque duvida de nós. Não. Ele sabe exatamente do que somos capazes, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos do que somos capazes. Em sua misericórdia, Ele permite provações para nos refinar, para fortalecer nossa fé e para trazer à tona o melhor em nós. Ele permite que passemos por esses testes porque tem um propósito importante para nossas vidas, e para cumprir esse propósito, precisamos primeiro estar preparados. É no calor da provação que começamos a ver os sinais de que Deus está trabalhando, preparando-nos para o avanço que tanto desejamos. Agora, você pode estar se perguntando: quais sinais devo procurar? Como sei quando Deus está me testando? Bem, há várias maneiras de discernir que os desafios que você enfrenta podem fazer parte de uma preparação divina. É importante entender que esses sinais não são meras coincidências. Eles fazem parte do plano de Deus, parte do seu processo de moldagem. Primeiro sinal: resistência. Um dos sinais mais comuns de que Deus está testando você é quando você enfrenta resistência. Se você já sentiu como se estivesse empurrando uma pedra morro acima, apenas para vê-la rolar de volta, você pode estar em uma temporada de teste. Cada porta que você tenta abrir parece estar trancada, e o caminho à frente parece bloqueado. No entanto, é nesses momentos que a resistência constrói caráter. Quando a vida não sai como planejado, quando surgem obstáculos, você pode desistir ou se aprofundar ainda mais em sua fé. Deus está ensinando você a perseverar, a continuar mesmo quando é difícil, porque Ele sabe que no tempo devido, Ele o conduzirá, através dessa resistência, até um lugar de vitória. Segundo sinal: desconexão. Outro sinal de que Deus está testando você é quando você começa a se sentir desconectado das coisas que antes lhe traziam alegria ou conforto. Às vezes, antes de Deus nos conduzir a novas temporadas de crescimento, Ele remove as coisas que nos estavam segurando. Você pode perceber que relacionamentos que antes pareciam gratificantes agora estão tensos, ou que as coisas que antes lhe traziam felicidade já não satisfazem mais. Essa desconexão não é uma punição. É a maneira de Deus de preparar você para algo novo. Ele está limpando o caminho, removendo distrações e criando espaço em seu coração para algo maior. A verdade é que Deus muitas vezes precisa nos tirar de nossas zonas de conforto antes que Ele possa nos conduzir às bênçãos que Ele já preparou para nós. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente amém e se inscreva.
Tem uma surpresa especial no final que você não vai querer perder. Terceiro sinal: dúvida. Outro sinal de que Deus está testando você é quando sua fé parece fraca e a dúvida começa a surgir. Você pode se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Deus está realmente comigo? Mas deixe-me lembrá-lo de que mesmo quando a dúvida surge, Deus ainda está trabalhando. Ele não tem medo de suas dúvidas. Na verdade, Ele pode usá-las para fortalecer sua fé. Esse é o momento em que você deve escolher confiar nele, mesmo quando não entende. Veja, é fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem, quando a vida é confortável e previsível. Mas é nos momentos de dúvida, quando tudo parece incerto, que Deus testa a profundidade de sua fé. Você confiará nele mesmo quando não consegue ver o fim do caminho? Você se apoiará nele quando tudo parecer perdido? Quarto sinal: isolamento. Outro sinal de teste divino é quando você se sente isolado, como se estivesse caminhando sozinho. Nesses momentos, pode parecer que Deus removeu todo o apoio humano. Amigos e familiares podem não estar lá quando você mais precisa deles, e você pode sentir como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Esse é um momento em que Deus está ensinando você a depender dele e somente dele. Nessas ocasiões de isolamento, Deus se aproxima de você, ensinando que Ele é tudo o que você realmente precisa. É no silêncio da solidão que você frequentemente ouve a voz de Deus com mais clareza. Deus está preparando você para permanecer firme, para confiar em sua força e para crer que mesmo quando os outros não estão lá, Ele está. Seu amor nunca está longe e Ele está mais perto do que você pensa. Quinto sinal: atraso. Às vezes, o teste vem na forma de um atraso. Você orou, trabalhou duro e fez tudo o que sabia fazer, mas nada parece estar acontecendo. O avanço pelo qual você tem esperado parece estar fora de alcance. O atraso pode ser frustrante, mas lembre-se, o tempo de Deus é sempre perfeito. O que pode parecer um atraso é frequentemente a maneira de Deus trabalhar nos bastidores, organizando as coisas de maneiras que você não pode ver. Ele está posicionando pessoas, circunstâncias e oportunidades a seu favor. Portanto, não perca a esperança. Confie no tempo dele, sabendo que enquanto você espera, Deus está trabalhando e quando o momento certo chegar, seu avanço virá. Sexto sinal: chamado para abençoar outros. Outro sinal de que Deus está testando você é quando você sente um fardo para ser uma bênção para os outros, mesmo no meio de suas próprias lutas. É fácil se consumir com nossa própria dor. Focar apenas no que não temos, no que estamos esperando ou no que perdemos. Mas Deus, às vezes, nos testa pedindo que sirvamos aos outros, mesmo quando nós mesmos estamos em necessidade. Talvez você esteja se sentindo esgotado, cansado e exausto, mas então surge uma oportunidade de abençoar outra pessoa, de mostrar bondade, de dar o pouco que você tem. Isso não é um teste de seus recursos, é um teste de seu coração. Você ainda mostrará compaixão mesmo quando se sentir vazio? Deus está ensinando você a generosidade nesses momentos, lembrando que não se trata do que você tem, mas do que você dá de coração. Através desses atos de serviço, Deus multiplicará o que você tem, e você descobrirá que é abençoado de maneiras que nunca esperou. Sétimo sinal: passo de fé. Por fim, às vezes Deus nos testa antes de nosso avanço, pedindo que demos um passo de fé no desconhecido. Ele nos pede que confiemos nele, mesmo quando não sabemos onde o caminho levará. Você pode sentir Deus o incentivando a dar um salto de fé, a tomar uma decisão, a seguir em uma direção que nunca imaginou. Isso pode ser assustador, até aterrorizante, mas deixe-me dizer, é nesses momentos de obediência que os avanços acontecem.
Quando você dá um passo em fé, quando faz o que Deus está pedindo, mesmo quando não faz sentido, você se posiciona para o avanço pelo qual tem orado. Fé não é saber como as coisas vão acabar, é confiar que Deus o conduzirá a cada passo do caminho. Antes de mergulhar na palavra, clique no like, comente fé e se inscreva para não perder nenhuma inspiração divina. Em todos esses sinais, há um fio comum. O teste produz crescimento. Não se trata do que você está passando, mas do que você está se tornando através disso. Deus está moldando você, refinando você e preparando você para entrar no propósito que Ele tem para a sua vida. O teste não é o fim, é simplesmente um meio para um fim. E o fim, meus amigos, é uma vida de vitória, uma vida de propósito, uma vida que trará glória a Deus. Se você está no meio de um teste agora, tenha coragem. Saiba que Deus está com você, que Ele está usando essa temporada para preparar você para algo maior. Continue confiando, continue orando e continue avançando. Seu avanço está a caminho e valerá mais do que a jornada. Mantenha seus olhos fixos na esperança que está à frente, pois Deus é fiel e nunca o deixará nem o abandonará. Como está escrito em Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Às vezes, as provações que enfrentamos podem parecer que nunca acabarão, e os obstáculos em nosso caminho parecem insuperáveis. Nesses momentos, é importante se agarrar à verdade de que Deus está conosco, mesmo quando parece que estamos caminhando pelos vales mais escuros. Nossa compreensão da presença de Deus, muitas vezes, é obscurecida por nossas circunstâncias, mas, se pudéssemos ver o quadro maior, perceberíamos que Ele tem caminhado ao nosso lado o tempo todo, guiando-nos em direção ao nosso avanço, mesmo quando não o reconhecemos. Seus planos são muito maiores que os nossos, e às vezes precisamos ser testados de maneiras que nos esticam além do que podemos compreender, a fim de nos preparar para a vida que Ele tem reservada para nós. Você vê, há uma verdade mais profunda por trás de cada luta, cada teste e cada provação. Os testes de Deus não são sobre punição ou julgamento, eles são sobre transformação. As dificuldades que enfrentamos são oportunidades para nos tornarmos mais como Cristo, para nos tornarmos as pessoas que sempre fomos destinados a ser. Mas, para que essa transformação ocorra, devemos estar dispostos a confiar no processo de Deus. Devemos estar dispostos a entregar nosso entendimento, nossos planos e nossos cronogramas e aceitar que os caminhos dele são mais altos que os nossos, como está escrito em Isaías 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há um refinamento que ocorre no fogo das provações, e embora o calor seja intenso, o resultado final vale o processo. Um dos testes mais difíceis que enfrentamos é quando somos chamados a suportar dificuldades sem entender por quê. Talvez você tenha se encontrado em uma temporada onde tudo parece estar dando errado e você não consegue entender o motivo. Talvez você tenha orado por um avanço, por uma mudança, e ainda assim parece que está preso no mesmo lugar. É fácil se desencorajar, se perguntar se Deus se esqueceu de você ou se Ele se importa com suas lutas. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca está distante. Ele está sempre trabalhando nos bastidores, orquestrando as coisas para o seu bem, mesmo quando você não pode ver. Como está escrito em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um comentário com glória a Deus e se inscreva. O final do vídeo vai te surpreender. É nesses momentos de incerteza que Deus está testando sua confiança. Ele está pedindo que você confie nele, mesmo quando não tem as respostas. Ele está ensinando que seus caminhos estão muito além do seu entendimento e ele o está convidando a caminhar pela fé, não pela vista. Não se trata de ter tudo resolvido, trata-se de confiar que ele sabe o que é melhor para você. Outra maneira pela qual Deus nos testa é permitindo que experimentemos dor e perda. Seja a perda de um ente querido, a perda de um sonho ou a perda de algo querido ao nosso coração, esses momentos de luto podem parecer esmagadores. Nessas horas, podemos questionar a bondade de Deus e nos perguntar por que Ele permite tal sofrimento. Mas mesmo no meio da perda, Deus está presente. Ele sofre conosco, Ele entende nossa dor e Ele promete estar perto dos corações partidos, como está escrito em Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A dor pode não fazer sentido, mas a promessa é clara. Ele nunca nos deixará e Ele trará beleza das cinzas. Deus permite que caminhemos pelos vales da dor porque está refinando nossos corações. Através do sofrimento, tornamo-nos mais compassivos, mais compreensivos com a dor dos outros e mais dependentes de sua força. Aprendemos a nos apoiar nele de maneiras que nunca teríamos sem a luta. Nossa dependência dele se aprofunda e começamos a experimentar o conforto que somente ele pode proporcionar. É através dessas provações que aprendemos a profundidade do seu amor por nós, um amor que nunca falha e nunca nos deixa, mesmo em nosso momento mais sombrio. O teste de nosso caráter é outra maneira pela qual Deus nos prepara para nosso avanço. Podemos enfrentar situações que desafiam nossa integridade, nossa paciência e nossa disposição de amar os outros incondicionalmente. É fácil amar quando as pessoas nos tratam bem, quando tudo está indo bem. Mas o verdadeiro teste de nosso caráter vem quando somos injustiçados, quando somos feridos ou quando somos mal compreendidos. É nesses momentos que Deus está nos pedindo para responder com graça, para oferecer perdão e para escolher o amor em vez do ressentimento. Esses testes são oportunidades para refletirmos o caráter de Cristo em um mundo quebrado. Nos momentos em que nos sentimos tentados a ceder à raiva, à amargura ou à falta de perdão, Deus está nos ensinando a nos elevarmos acima de nossas reações naturais e a escolher o caminho da justiça. É através desses testes que aprendemos a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos ferem e a estender a mesma graça que Deus nos estendeu. E à medida que passamos por esses testes, nos tornamos mais como Cristo, mais equipados para lidar com a bênção que Ele tem reservada para nós. Nosso caráter é refinado e estamos prontos para a responsabilidade que vem com o avanço que esperamos. Além desses testes internos, também há desafios externos que Deus permite para testar nossa fé. Esses desafios podem vir na forma de relacionamentos difíceis, lutas financeiras ou problemas de saúde. Esses testes externos não são aleatórios. Eles são permitidos por Deus com um propósito. São oportunidades para demonstrarmos nossa fé, para confiarmos nele, para a provisão e para crer que ele está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de nossas mãos. Esses desafios nos levam aos limites de nossa força, mas também oferecem oportunidades para Deus se manifestar de maneiras poderosas. Pronto para ser abençoado? Curta, comente, eu creio, e se inscreva agora. Fique até o fim para um momento que vai mudar sua visão. Quando não sabemos como vamos superar, Deus intervém
e provê exatamente o que precisamos, seja força física, apoio emocional ou recursos. Esses testes externos são um lembrete de que não estamos no controle. Eles nos forçam a confrontar nossas fraquezas e limitações, mas também revelam o poder de Deus trabalhando em nossas vidas. Quando chegamos ao fim de nós mesmos e percebemos que não podemos fazer isso sozinhos, é quando Deus entra com sua força. Ele é fiel para prover para seus filhos, e Ele nunca nos deixará no meio de nossas lutas. É no meio desses testes que aprendemos a depender totalmente dEle, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, todas as coisas são possíveis. Como está escrito em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É importante lembrar que os testes de Deus não são destinados a nos quebrar. Eles são destinados a nos construir, a fortalecer nossa fé e a nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nossas vidas. Pode não parecer assim no momento, mas cada teste, cada provação e cada luta tem um propósito. Deus não desperdiça nossa dor. Ele a usa para nosso bem e sua glória. O processo de teste não é fácil, mas é necessário para o crescimento que está por vir. Enquanto passamos por esses testes, podemos encontrar consolo em saber que Deus está conosco a cada passo do caminho. Ele é nosso refúgio e nossa força, um socorro bem presente nas tribulações, como está escrito em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando os testes parecem difíceis demais para suportar, podemos clamar a Ele por ajuda, e Ele responderá. Ele promete ser fiel, nos carregar e nos dar a força necessária para perseverar. Sua graça é suficiente para nós, e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nos momentos em que sentimos que estamos no fim de nossas forças, podemos ter confiança de que Deus está nos sustentando, nos levantando e nos carregando para o outro lado. As provações que enfrentamos não são o fim da história. Elas fazem parte da jornada, parte do processo que nos leva ao avanço pelo qual temos orado. Deus está nos preparando para algo maior e, embora não possamos ver agora, o avanço está no horizonte. Podemos não entender por que estamos passando por esses testes, mas podemos confiar que Deus está trabalhando todas as coisas para nosso bem. Ele é fiel e nos conduzirá. À medida que continuamos a confiar nele, a nos agarrar à nossa fé e a depender de sua força, veremos suas promessas se cumprirem. Nosso avanço virá e será muito maior do que jamais imaginamos. Conclusão. Então, quando você se encontrar no meio de um teste, lembre-se de que Deus está com você. Ele não está distante e Ele não está alheio às suas lutas. Ele está usando esse tempo para preparar você para algo maior. Mantenha seus olhos nele, continue confiando e continue avançando. Seu avanço está chegando, e quando chegar, você estará mais forte, mais fiel e mais preparado do que nunca para abraçar o propósito que Ele tem para a sua vida. Continue perseverando, pois Deus é fiel e o conduzirá ao outro lado. Em tempos de dificuldade e luta, muitas vezes nos questionamos sobre as razões por trás das provações que enfrentamos. Por que a vida parece tão difícil neste momento? Por que parece que estamos sendo testados de maneiras que parecem insuportáveis? Essas perguntas podem nos deixar cansados, sobrecarregados e desanimados, especialmente quando não entendemos o que Deus está fazendo, ou porque Ele permite que enfrentemos certos desafios. No entanto, devemos lembrar
que os testes de Deus nunca são em vão. Embora nem sempre compreendamos suas razões no momento, podemos confiar que Ele está nos conduzindo para algo muito maior do que poderíamos imaginar. Cada provação que enfrentamos é uma oportunidade divina para o crescimento, uma chance para Deus nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. Assim como o ouro precisa ser refinado pelo fogo para remover suas impurezas, nós também precisamos passar por um processo de refinamento para nos tornarmos as pessoas que Deus destinou que fôssemos. As lutas que enfrentamos não são destinadas a nos derrotar, mas a nos fortalecer. Elas fazem parte do plano soberano de Deus para moldar nosso caráter, construir nossa fé e nos preparar para as bênçãos e avanços que Ele tem à nossa espera. Enquanto caminhamos por esses testes, devemos lembrar que Deus está sempre presente, mesmo quando parece que estamos caminhando sozinhos. Suas promessas para nós são certas e Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Quando nos sentimos sobrecarregados pelo peso do mundo, quando estamos exaustos de carregar fardos pesados demais, é nesses momentos que devemos nos apoiar nele. Ele é nosso refúgio, nossa rocha e nossa fortaleza no meio da tempestade. Ele nos oferece paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele nos dá a força para perseverar, a coragem para continuar e a esperança para seguir em frente. Deus não nos testa para nos ver sofrer ou lutar. Ele usa esses testes para refinar o melhor em nós. Quando a vida é fácil, quando tudo está indo conforme o planejado, é fácil confiar em nós mesmos e em nossas próprias habilidades. Mas quando enfrentamos provações, somos lembrados de que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da força de Deus, sua sabedoria e sua orientação. É através desses testes que aprendemos a depender totalmente dele, a entregar nosso próprio entendimento e a confiar que ele sabe o que é melhor para nós. Diante dos testes, muitas vezes, nos encontramos em uma encruzilhada. Podemos escolher confiar em Deus, continuar caminhando pela fé, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, ou podemos escolher desistir, nos desencorajar e abandonar. A tentação de desistir é real, especialmente quando o caminho à frente parece longo e incerto. Mas, nesses momentos, devemos nos agarrar à nossa fé, sabendo que o plano de Deus para nós é muito maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Ele nos conduzirá pelas provações, mais fortes e mais equipados para cumprir seu propósito para nossas vidas. O processo de teste não é fácil, é doloroso, desconfortável e, às vezes, esmagador. Mas é através dessas dificuldades que somos transformados. Assim como uma lagarta precisa passar pela luta de sair de seu casulo antes de se tornar uma borboleta, nós também precisamos passar pela luta das provações antes de experimentarmos a plenitude dos planos de Deus para nós. O teste pode parecer insuportável às vezes, mas devemos confiar que faz parte do processo. Cada provação, cada desafio, está nos moldando na pessoa que Deus nos chamou para ser. Um dos aspectos mais difíceis do teste de Deus é a sensação de incerteza que frequentemente o acompanha. Quando não sabemos o que o futuro reserva, quando não podemos ver o fim do caminho, é fácil ficar ansioso e temeroso. Mas Deus nos chama a caminhar pela fé, não pela vista, como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Mesmo quando o caminho à frente é incerto, podemos confiar que Deus está nos conduzindo passo a passo. Ele tem um plano para nossas vidas e Ele está trabalhando todas as coisas para nosso bem.
Não precisamos ter todas as respostas agora. Precisamos simplesmente confiar nele e continuar avançando. Às vezes, Deus nos testa, colocando-nos em situações que parecem impossíveis. Podemos enfrentar desafios que parecem além de nossa capacidade de lidar, e podemos sentir vontade de desistir. Mas é nesses momentos que descobrimos o quanto de força temos em Deus. Quando somos fracos, Ele é forte, e é em nossos momentos de fraqueza que sua glória brilha mais intensamente. À medida que passamos pelos testes, podemos descobrir que eles nos esticam de maneiras que nunca imaginamos. Podemos encontrar novas profundezas de resiliência, coragem e fé que não sabíamos que tínhamos. As provações que enfrentamos revelam o que está dentro de nós: nosso caráter, nossas crenças, nossos valores. Elas nos mostram do que somos realmente feitos e oferecem oportunidades para crescermos e amadurecermos. O processo de teste nos refina, nos torna mais como Cristo e nos prepara para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Através de tudo isso, Deus está nos ensinando a confiar nele com tudo, com nossos medos, nossas incertezas e nossa dor. Ele está nos ensinando a entregar nossos planos e desejos e a nos submeter à sua vontade. Quando fazemos isso, quando nos rendemos ao seu processo, abrimos a porta para ele trabalhar em nossas vidas de maneiras poderosas. O avanço pelo qual temos esperado pode não vir imediatamente, mas se permanecermos fiéis, se continuarmos a confiar nele através das provações, veremos o fruto de nosso trabalho no tempo devido. Os testes de Deus não são projetados para nos quebrar. Eles são projetados para nos construir. Eles são projetados para nos preparar para o avanço que está logo ali, na esquina. Mas o avanço não é apenas sobre as bênçãos que receberemos, é sobre nos tornarmos a pessoa que Deus quer que sejamos. É sobre entrar na plenitude do seu propósito para nossas vidas. O avanço não é apenas o resultado final, é a jornada, a transformação e o crescimento que acontecem ao longo do caminho. Quando olharmos para trás, para os testes que enfrentamos, veremos que eles não foram desperdiçados. Cada dificuldade, cada desafio, cada luta fez parte do plano de Deus para nos aproximar dele e nos preparar para a vida que ele nos chamou a viver. O avanço será um testemunho da fidelidade de Deus e de sua capacidade de nos conduzir até mesmo nas temporadas mais difíceis. Mas é no processo de teste que crescemos, que somos transformados e que nos tornamos as pessoas que Deus planejou que fôssemos. Os testes que enfrentamos podem ser difíceis, mas não são sem propósito. Eles fazem parte do plano divino de Deus para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para o futuro que Ele tem reservado. Enquanto caminhamos por esses testes, devemos lembrar que Deus está conosco a cada passo do caminho. Ele nunca nos deixará e Ele nunca nos abandonará. Seu amor por nós é inabalável e sua fidelidade dura para sempre. Podemos não entender por que estamos sendo testados, mas podemos confiar que Deus é bom, que seus planos são perfeitos e que Ele nos conduzirá. No final, o teste dará lugar ao avanço. As lutas que enfrentamos darão lugar aos triunfos. As provações darão lugar às vitórias. E através de tudo isso, teremos crescido mais fortes, mais profundos e mais fiéis. Deus é fiel para completar a obra que começou em nós. Como está escrito em Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E à medida que continuamos a confiar nele, a caminhar pela fé, veremos seus planos se desdobrarem em nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. O avanço está chegando e será maior do que qualquer coisa que poderíamos ter esperado. Mas primeiro,
devemos ser fiéis no teste, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para nosso bem e sua glória. Enquanto continuamos pelas provações, é essencial lembrar que o teste não dura para sempre. Embora possa parecer que as dificuldades nunca acabarão, elas são temporárias no grande esquema do plano eterno de Deus. Esses momentos de sofrimento, embora difíceis e muitas vezes devastadores, servem como degraus para o crescimento espiritual mais profundo que Deus deseja para nós. Cada teste que enfrentamos nos aproxima de entender seu coração, sua natureza e sua vontade para nossas vidas. À medida que suportamos os testes, crescemos em maturidade espiritual, aprendendo a viver mais plenamente na graça e na força de Deus. Nessas ocasiões, também começamos a entender a importância da persistência. É fácil se sentir derrotado, querer desistir, quando as coisas ficam difíceis, mas Deus nos chama a perseverar. A perseverança diante da adversidade é uma das ferramentas mais poderosas que temos como crentes. Ela constrói resistência em nossa fé. E através dessa resistência, aprendemos a depender menos de nossa própria força e mais da força que vem de Deus. Quando nos recusamos a desistir, quando nos agarramos à nossa fé, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, nos posicionamos para o avanço que Deus tem reservado para nós. Além disso, esses testes revelam as áreas de nossas vidas onde ainda precisamos crescer. Eles nos mostram nossas fraquezas, mas também nos dão a oportunidade de entregar essas fraquezas a Deus. Talvez seja nossa paciência, nossa capacidade de perdoar ou nossa tendência a controlar situações. À medida que enfrentamos desafios, Deus nos proporciona a chance de confrontar essas áreas e entregá-las a Ele, pedindo que nos ajude a crescer nelas e a nos tornarmos mais como Cristo. Também é durante esses tempos difíceis que nossos relacionamentos com os outros são testados. Podemos nos encontrar precisando perdoar, amar incondicionalmente ou mostrar graça quando é difícil. Os relacionamentos são uma parte integrante de nossa jornada, e Deus os usa para nos refinar tanto quanto usa nossas lutas pessoais. Nossas interações com os outros, especialmente quando não concordamos ou quando somos feridos, moldam quem estamos nos tornando. Esses testes, em relacionamentos, nos ensinam humildade, paciência e bondade. Eles revelam a verdadeira natureza de nossos corações e nos convidam a crescer no amor, semelhante ao de Cristo pelos outros. No meio dessas provações, é importante permanecer enraizado na palavra de Deus. As Escrituras oferecem conforto, sabedoria e encorajamento quando estamos nos sentindo para baixo ou incertos. Elas nos lembram das promessas de Deus, de sua fidelidade e de seu amor por nós. Quando sentimos que estamos sendo testados além de nossos limites, é a palavra de Deus que nos ajuda a encontrar nossa força, nossa esperança e nossa direção. Quanto mais nos imergirmos em sua verdade, mais seremos capazes de suportar as provações e crescer a partir delas. Quando ouvi a mensagem inspirada em Quando Deus te testa, o caminho para o seu avanço, senti meu coração se aquecer com uma mistura de esperança e desafio. No Brasil, onde a fé é como o sol que ilumina nossas manhãs, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país onde as lutas diárias, sejam financeiras, familiares ou espirituais, muitas vezes parecem nos colocar à prova, como se estivéssemos carregando uma cruz mais pesada do que podemos suportar. Mas ao refletir sobre essa mensagem, percebi que cada teste que enfrentamos não é um castigo, mas um convite de Deus para crescermos, para nos tornarmos mais fortes e para nos aproximarmos do propósito que Ele traçou para nossas vidas. É como o café brasileiro, que precisa do calor
para liberar seu aroma. Somos moldados no fogo das provações para revelar a essência que Deus colocou em nós. Essa mensagem me fez olhar para trás e enxergar os momentos em que me senti testado. Houve vezes em que tudo parecia desmoronar, portas fechadas, sonhos adiados, corações partidos. Perguntei-me, como muitos brasileiros, por que Deus permitia tantas dificuldades, mas agora entendo que esses momentos não eram o fim, mas o começo de algo maior. Como diz a Bíblia, em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada obstáculo, cada lágrima, cada noite sem dormir, foi uma oportunidade para Deus refinar meu caráter, fortalecer minha fé e me preparar para o avanço que eu tanto buscava. No Brasil, onde a música e a dança expressam nossa resiliência, aprendi que até na dor podemos encontrar ritmo para continuar. Um dos maiores aprendizados que tirei dessa mensagem é a importância de confiar no tempo de Deus. No nosso país, onde muitas vezes queremos que tudo aconteça rápido, como uma festa de carnaval, esperar pode ser um desafio. Mas Deus não trabalha no nosso relógio. Ele tem um plano perfeito, como um maestro, regendo uma sinfonia. Quando enfrentamos atrasos, um emprego que não vem, uma cura que demora, um sonho que parece distante, é fácil desanimar. Contudo, a mensagem me lembrou que os atrasos de Deus são, na verdade, preparações. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e oportunidades para nos levar ao lugar certo, na hora certa. Como está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aprendi a descansar nessa verdade, a confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vejo. Outro ponto que tocou meu coração foi a ideia de que os testes nos ensinam a depender de Deus. No Brasil, somos um povo caloroso, que ama estar junto, mas às vezes nos esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Quando me senti isolado, sem apoio humano, percebi que Deus estava me chamando para confiar nele acima de tudo. Como diz Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa lição mudou minha perspectiva. Não importa quão sozinho eu me sinta, Deus está sempre perto, pronto para me sustentar. Isso me deu coragem para enfrentar os desafios com a certeza de que não estou caminhando sozinho. Além disso, a mensagem me ensinou que os testes são oportunidades para crescer em caráter e amor. No Brasil, onde a generosidade é parte da nossa alma, Deus muitas vezes nos chama a abençoar os outros, mesmo em meio às nossas próprias lutas. Lembro-me de um momento em que, apesar das minhas dificuldades, escolhi ajudar um amigo necessitado. Foi difícil, mas aquele ato de bondade trouxe uma paz que não explica. Como Jesus ensinou em Mateus 5, versículo 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aprendi que, ao escolher o amor, mesmo quando é difícil, Deus multiplica nossas bênçãos e nos prepara para receber ainda mais. A mensagem também me desafiou a dar passos de fé, mesmo no desconhecido. No Brasil, onde sonhamos grande, seja com o futebol, a música ou nossos projetos de vida, às vezes, Deus nos pede para caminhar por caminhos incertos. Dar esse salto de fé é assustador, mas é exatamente aí que os avanços acontecem. Como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Essa verdade me inspirou a arriscar mais, a confiar que Deus está me guiando, mesmo quando o caminho não está claro. Para aplicar essas lições na vida, decidi adotar algumas práticas diárias. Primeiro,
vou me dedicar mais à oração e à leitura da Bíblia, buscando a força de Deus para enfrentar os testes, como sugere Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, vou praticar a paciência, lembrando que o tempo de Deus é perfeito. Terceiro, vou procurar oportunidades para abençoar os outros, mesmo quando estou enfrentando minhas próprias lutas, porque sei que a generosidade abre portas para bênçãos. Por fim, vou dar pequenos passos de fé todos os dias, confiando que Deus está me guiando para o meu avanço. Essas lições são um convite para vivermos com mais propósito, fé e amor. No Brasil, onde a esperança é como o sol que nunca se apaga, podemos enfrentar os testes com a certeza de que Deus está conosco, moldando-nos para algo maior. Cada provação é um degrau para o nosso avanço, e cada passo de fé nos aproxima do plano perfeito que Deus tem para nós. Que possamos viver com coragem, sabendo que, como diz Hebreus 13, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está trabalhando nas provações. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé. E nos comentários, escreva "Eu creio" ou compartilhe como Deus está te guiando nos seus testes. Fique até o final, porque temos uma surpresa inspiradora esperando por você. Vamos juntos crescer na fé e celebrar os avanços que Deus tem para nós.